Romanos capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto agressivo, que é a ira de Deus contra o pecado. Acompanhe aí a partir do versículo 18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conhecem algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza de Deus imortal, do Deus imortal, por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram as coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou aos desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, ardem de desejo uns pelos outros. Homens praticam atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem as coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos onde você está aí. Senhor, eu te peço graça nessa noite. Nos faça ver a tua graça. Nos faça sentir a tua graça. Nos faça fluir na tua graça, porque carecemos, Senhor. Não daremos conta de ouvir tudo isso sem a graça, sem a revelação da graça do Senhor. Por isso, que teu Espírito nessa noite nos convença, nos converta e nos torne conscientes da tua graça, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é um texto pesado, não é verdade? A carta aos Romanos, Paulo ainda não tinha chegado em Roma, ele envia a carta, e nós vamos entender ao longo dessa série de pregações que os romanos passaram a viver de um modo demasiado, ou melhor, a viver sob uma ideia errada de pecado em demasia, porque acreditavam que quanto maior a graça, ou melhor, quanto mais eles pecassem, mais eles iriam receber graça. Então, se a graça é abundante, também o pecado será abundante. Isso é uma distorção. E Paulo, a igreja de Roma, possivelmente foi fundada por alguns hebreus que estavam em Roma,
E era uma mistura de judeus convertidos e romanos, gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus, hebreus, certo? Então quando a gente olha para a Bíblia, o povo de Israel, aquele povo separado, os gentios somos todos nós. Só que agora Deus não tem um povo, uma nação santa. Nós, todos que estão em Cristo, é a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação eleita. Então você não precisa ser judeu ou morar em Israel para ser santo, para ser o povo santo. Porque agora não se trata de uma geografia ou de uma etnia, se trata de estar em Cristo. E o apóstolo Paulo começa a sua carta. Primeiro ele vai, digamos assim, elogiar pela fé dos romanos. Vai dizer o que tem ouvido falar sobre eles. No versículo 8 em diante ele começa a falar das boas novas. Mas no versículo 18 ele começa a adverti-los sobre a ira de Deus contra o pecado. E nós vivemos tempos em que muitas heresias são propagadas, e uma delas é a hipergraça. E o que é a hipergraça? Hiper significa muito, né? A hipergraça é uma falsa ideia do que é a graça. Muitos pensam assim: Deus é gracioso, se eu sou salvo pela graça e Deus me perdoa, então não tem problema eu pecar nisso aqui, depois eu me arrependo. Se nós pensamos assim, eu vou pecar nisso aqui, mas depois eu vou me arrepender, você ainda não foi alcançado pela graça. Você não entendeu o evangelho. Porque a graça não é autorização para pecar. A graça é o entendimento de que eu fui alcançado sem merecer. E que se não fosse a graça, eu sequer estaria vivo. Não é porque Deus é gracioso que eu posso pecar deliberadamente. Não tem problema. Só mais uma vez e depois eu me arrependo. Como assim? Não é assim que funciona o arrependimento. Se a gente pensar dessa maneira, estaremos pecando conscientemente e intencionalmente, e achamos que basta depois a gente mudar assim. Não, a gente vai continuar a cair nessa prática se nós não entendermos o que de fato é a graça. E vamos lá, irmão, porque aqui tem muita coisa. Não dá, eu não vou nem ficar no capítulo inteiro, que talvez deveria ser 3 cultos para esse capítulo. Mas eu quero focar do 18 em diante. E começa revelando uma coisa: Deus odeia o pecado. Deus não tem pacto com o pecado. Deus abomina. Deus tem nojo do pecado. Deus não suporta o pecado. Por quê? Porque Ele é santo. E então ele começa a descrever como que Deus revela a sua ira. E é importante porque pouco se prega sobre a ira de Deus nos dias de hoje, né? Não, moço, tem que pregar de amor. Mas, irmãos, a ira é um aspecto do amor de Deus. Veja, eu já falei isso algumas vezes. Deus, quando está irado, não deixa de ser amável. Deus não é fragmentado. Enquanto está irado, Ele ama. Enquanto ama, está irado. Poderia até dizer que a ira, às vezes, é um aspecto até necessário do amor. O que faz protegermos alguém? A ira contra o perigo. O que é a santidade? Poderia dizer que é uma ira santa. A santidade é a ira contra o pecado, porque eu odeio o pecado, eu fujo, eu me santifico, eu me abstenho, eu digo não. Então o fato de Deus se irar contra o pecado ou contra os pecadores, porque os pecadores são quem? Aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que fazem do pecado a sua identidade. Aí nós costumamos dizer, mas assim nós estamos lascados porque somos pecadores. Mas para aqueles que estão em Cristo, seus pecados já estão perdoados. Cristo já morreu por esses pecados e Deus olha para nós pela perspectiva do sacrifício de Cristo. Portanto, a nossa identidade não é mais de pecadores,
mas de filhos, de herdeiros e co-herdeiros, resgatados e redimidos. Amém? Então ele começa a descrever: assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são, e são do verbo ser. Está falando, não é? Claro que somos imperfeitos, claro que de vez em quando a gente pode cometer alguns deslizes, mas ser pecador é aquele que vive segundo essa identidade. Ele vive na prática do pecado. É por isso que a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, ele não nasceu de novo. Viver na prática do pecado recorrentemente. Há 2 anos eu caio nessa área. Irmão, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que é simples, mas nós temos autocontrole, nós temos domínio próprio, nós temos o Espírito dentro de nós. Então, a ira de Deus é revelada, se mostra contra os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. É por isso, irmãos, que todos nós, somos indesculpáveis. Nenhum ser humano poderá chegar diante de Deus e dizer: o Senhor é injusto, o Senhor não pode me condenar porque eu não sabia que o Senhor existia. E o apóstolo Paulo está nos ensinando o quê? Versículo 20: por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente, não é obscuro, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. Olha só, os atributos invisíveis são percebidos claramente no mundo material. De que maneira? O seu poder eterno e sua natureza divina, portanto não tem desculpa alguma. O que ele está dizendo? A criação são pegadas. Se você chega num lugar e você vê pegadas, o que você entende? Alguém passou por aqui, não é verdade? Então a criação, ela é pegadas. Ela aponta para uma mente criativa, intencional e inteligente. É por isso que enquanto eu estiver vivo, eu me recuso a crer no evolucionismo. Eu me recuso a crer que tudo veio à existência de uma maneira espontânea e aleatória. Eu me recuso a crer que eu e você somos apenas um aglomerado de células. Somos apenas um resultado evolutivo de uma macroevolução. Que saímos de uma espécie para outra. Irmão, acreditar no evolucionismo é jogar a Bíblia no lixo. Porque se o homem simplesmente veio de maneira aleatória, ele não tem propósito, ele não vai pregar ou não vai prestar contas. Então o relógio demonstra que foi criado por alguém, a TV, tudo isso foi criado por alguém. Como um mundo tão complexo como esse simplesmente veio do nada? Para mim essa teoria é um insulto à inteligência. E todos aqueles que se submetem a essa visão não estão fazendo o bom uso da sua inteligência. Então a Bíblia está dizendo que as coisas criadas apontam para uma direção. Se você olha para a cadeira, você não pensa: essa cadeira veio do nada, explodiu uma bomba e surgiu a cadeira. Não. Então a criação, a complexidade, a estrutura do universo, tudo aponta para um Criador. Então o homem já deveria questionar-se: tudo isso veio de alguma fonte. Claro que a criação não necessariamente revela um Salvador, mas revela um Criador. E o Salvador é revelado por meio de Cristo. Então é por isso que todos nós seremos indesculpáveis. Agora veja só, o apóstolo Paulo continua assim: eles conheciam algo sobre Deus. Que algo é esse? Por meio das coisas criadas, aponta para algo sobre Deus. Mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Você sabe o que acontece quando a nossa mente começa a obscurecer-se? E essa obscuridade é o quê? É o resultado do pecado. Em Efésios 4:19, abre aí para nós, por favor.
tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Você sabe o que acontece com aqueles que vivem deliberadamente pecando? Você sabe o que vai acontecer se você continua se submetendo ao pecado, à imoralidade, a tudo que é pecaminoso? Você começa a esfriar. Você começa a esfriar e você se torna insensível. Não é à toa que temos muitas pessoas insensíveis nos nossos dias. Não é à toa que temos muitos cristãos insensíveis, porque a insensibilidade, ela é a consequência do pecado, irmãos. Porque aquele que vive em comunhão com Deus, ele nunca será insensível. Insensibilidade não tem a ver com choro, tem a ver com perceber a presença de Deus. Aquele que é sensível, independente se a canção é propícia ou não, ele percebe, ele se move, ele entende. Agora, se a gente vive nessas práticas sensuais, do nosso desejo profundo, dos maus desejos, na verdade, a gente vai se tornando cada vez mais insensível. A mente vai se tornando obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornam-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, de animais e répteis. Aqui a gente pode pensar que o apóstolo está falando apenas dos ídolos. Mas cada vez que nós abrimos mão, que nós trocamos Deus por alguma outra coisa. Por exemplo, eu não vou para o culto hoje, eu vou ficar em casa assistindo uma série. Eu não vou ler a Bíblia agora não, eu vou ficar aqui vendo o meu filme preferido, vendo o meu futebol preferido. O problema não é o futebol e a série, seja sábio, não estou falando isso. O problema é quando eu priorizo isso acima de Deus. Irmãos, isso é trocar a grandeza de Deus por imagem de ser humano. Isso é dizer, isso é mais atrativo, isso é mais interessante, isso é muito mais empolgante do que Deus. Entre ler a Bíblia e ver uma série, é muito melhor isso aqui. Isso é trocar a grandeza de Deus, contextualizando para os nossos dias. Paulo está falando aqui dos répteis, as imagens de seres humanos, de aves e animais, porque os romanos, a cultura greco-romana, fazia desses seres seus deuses, objeto de culto. E não é diferente nos nossos dias. Talvez nós não temos uma imagem, mas nós temos um celular. Nós temos aquilo que nós mais nos empenhamos e nos engajamos. Isso é trocar a grandeza do Deus imortal por uma imagem, por algo que é efêmero, passageiro, por uma dopamina barata. E o que Deus quer fazer conosco não é derramar dopamina, é encher do seu espírito. E o prazer daquele que é cheio do espírito é contínuo. Ele não precisa de um estímulo sensorial. O problema é que para muitos nós o culto tem se tornado algo chato, é porque a gente está talvez chegando aqui esperando uma dose de dopamina. E não é esse prazer que Deus quer derramar sobre nós. É o prazer do deleite, é o prazer da certeza que foi salvo. Se eu pedisse para levantar a mão quem tem certeza que é salvo, não precisa fazer isso. Quem tem essa certeza? Quem tem esse deleite? Quem tem esse prazer? Quem tem essa certeza? Seguindo, 24, por isso Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos do seu coração. Irmãos, esse texto, essa parte, esse versículo, precisa provocar temor em nós. Isso aqui é como se Deus falasse assim, ó, amém. Assim seja. É assim que você quer? Vá. Se você está aí relutando, e aí, será que eu volto para o passado? Será que eu não vou? Eu estou tão assim, os dias têm sido meio complicados, não sei se eu estou meio lá, meio cá. Irmãos, pode parecer bom, mas que desgraça é para o ser humano Deus entregar aos seus desejos pecaminosos do coração. É como se Deus falasse assim, ó, muito bem, seja o Senhor do seu destino. Faça o que você quiser. Coma de tudo, aproveite de tudo. Seja livre. Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Os desejos pecaminosos do nosso coração, ele sempre vai nos levar para a morte. Para a morte física, para a morte espiritual, para um espírito morto em relação a Deus.
Agora veja isso, como resultado daquele que troca a grandeza de Deus por uma imagem meramente superficial, reducionista, pequena e insatisfatória. O resultado daquele que é entregue ao desejo do seu coração, o resultado daqueles que se tornam insensíveis devido à prática demasiada do pecado, devido ao pecado ser o seu estilo de vida. Como resultado, praticam entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. O que é que o pecado... Irmãos, sabe? Imaginemos que o pecado seja uma pessoa. O pecado te dá uma colher e tira com a pá. O pecado te promete. É um ótimo plano de marketing. Seja livre, viva a sua juventude, aproveite de tudo, transe com todo mundo, prove de tudo. Mas o salário do pecado é a morte, é a destruição da alma, é a degradação do corpo, é o apodrecimento da mente, é a impureza nos olhos, é a imundície no toque. O homem começa a se tornar uma imundície por completo, porque é isso que o pecado faz. É como uma lama, um lamaçal. E a Bíblia diz que aqueles que voltam, que começam a viver essa prática, é como o cachorro que vomita e volta a comer o vômito. Cada vez que a gente dá uma volta para a pornografia, cada vez que a gente cai, cada vez que a gente rouba, que a gente volta a práticas que não deveríamos mais voltar, é voltar a comer vômito. Ele fala assim, nossa, um vômito, que beleza, deixa eu comer novamente. É ceboso falar isso, mas é isso, é assim que a Bíblia descreve aquele que volta para a prática do pecado. Seguimos. Desse modo adoraram e serviram as coisas de Deus, ou melhor, as coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou novamente. Deus os entregou aos desejos vergonhosos. E aí ele vai descrever as consequências das mulheres que mudaram o seu relacionamento natural, os homens de forma semelhante. Já viu como é que é a nossa vida sem Deus? Eu não sei você, mas eu sem Jesus eu não ia prestar não, irmão. Alguém acha que ia prestar? Eu não ia prestar, cara. Ninguém é capaz de viver uma vida plenamente em paz, em ordem. Esse é o curso do pecado, irmão, não tem outro caminho. E a ira de Deus cai sobre esses que insistem em trocá-lo, em trocar a grandeza de Deus pelos seus desejos. Vamos lá, seguindo, versículo 28, e é aqui que eu quero gastar mais tempo. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil. Você sabe que eu falo muito sobre conhecer a Deus. Essa é a minha mensagem. É isso que eu desejo e é sobre isso. Essa é a ênfase da minha mensagem. E eu já falei aqui milhares de vezes que o conhecimento que Cristo quer proporcionar a nós não é um conhecimento apenas intelectual, racional. É um conhecimento do relacionamento, da convicção, da vivência. É o conhecimento pela experiência. Não é um conhecimento teórico. Porque tem muita gente aí com muito conhecimento teórico a respeito de Deus. Quantas vezes a gente não encontra homens que hoje estão vivendo nas drogas, em situação de rua, e que eles falam, eu conheço a Bíblia inteira. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, irmãos. Quando é que nós consideramos? Não levante a mão, mas
Talvez alguns aqui sequer abriram a Bíblia essa semana. Talvez alguns aqui sequer abriram a Bíblia este mês. E hoje já são 24 do mês. Sabe o que é isso? É considerar o conhecimento de Deus inútil. Aí nós chegamos aqui, nós queremos e nós cantamos, vem e derrama a sua glória. Aí nós queremos aqui e queremos ser tocados por Ele. Sabe o que é isso? De forma bem rasgada, isso é tratar Deus como uma prostituta ou um prostituto. É tipo assim, Senhor, não me interessa o compromisso, não me interessa a aliança, eu quero apenas o prazer. Eu quero apenas sentir algo, eu quero apenas sentir uma emoção legal, mas eu não quero compromisso. Isso é a prostituição, irmão. Prostituição é o quê? É um envolvimento sem compromisso. Não precisa de aliança, não precisa, é só prazer e pronto. E muitas vezes nós estamos tratando Jesus desse jeito. Cada vez que nós estamos distraídos em um ambiente como esse, nós estamos dizendo que é inútil conhecer a Deus. Cada vez que a gente dedica mais tempo à droga do celular, porque eu estou falando droga porque eu não estou xingando não, é porque já é constatado que o mesmo nível de efeito no cérebro pelo contato com o celular é o mesmo nível de uma droga química. E eu não estou demonizando, porque eu faço uso. Eu estou falando de prioridades, eu estou falando de excesso, eu estou falando de vício, eu estou falando de trocar o que não pode ser trocado. O que nós estamos fazendo? Nós estamos rejeitando o que deveríamos aceitar e aceitar o que deveríamos rejeitar. Isso é um absurdo para nós, irmãos. Isso é um absurdo para mim olhar para isso. Eu não posso considerar o conhecimento de Deus algo inútil. O próprio Deus os entregou pela terceira vez. O apóstolo Paulo está falando que os entregou. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele não nos entregue aos nossos próprios desejos. Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Aquele que às vezes a gente pode não estar dizendo isso. Às vezes você pode não falar assim, eu acho inútil conhecer a Deus. Não é, a gente não fala, a gente nunca vai falar isso. Nós falamos com as nossas práticas. Nós falamos com as nossas prioridades. Nós falamos pela maneira como nos comportamos, o nível de importância que nós damos a isso, irmãos. Eu acho um absurdo um cristão não ler a Bíblia diariamente. Se você, principalmente para aqueles que já são crente velho, né? E crente novo também, envergonhe-se hoje. E eu posso falar isso, viu? Porque diariamente eu tenho contato com a palavra do Senhor. E eu não falo isso para me orgulhar, pelo contrário, é para não pecar. Salmo 119, bota aí no versículo 14. Vamos ver se é esse. Versículo 13, 11. Perfeito, obrigado, Sônia. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Como é que guarda se não lê? Ontem eu estava na casa de um amigo meu e ele estava com uma caixinha de perguntas de uma conferência que a gente tinha feito há um bom tempo, uma conferência criativa, e tinha várias perguntas lá. Aí ele falou, negão, tu vai responder alguma dessas perguntas, eu vou te filmar tu respondendo. Aí ele foi me dando as perguntas e tinha uma lá, como ler a Bíblia? É só abrir ela. É abrindo e lendo. Como que eu leio? Eu abro e leio. Que pergunta mais besta, irmão. Ah, me dá uma dica para ler a Bíblia. Abra ela e leia do começo ao fim.
comece por um livro, especialmente pelo começo. O começo ele está aí por um objetivo, né? Comece pelo começo. E quando você terminar, você volta. Não é porque eu preciso de uma estratégia para ler a Bíblia. Irmão, se você é alfabetizado, você só precisa abrir ela e ler. Leia um capítulo, leia 2, leia 5, dependendo do seu tempo. Enfim, medite. Não tem um segredo, é abrir. Só não lê de maneira aleatória. Tem uma rotina todos os dias. É conduta. Porque, irmãos, senão o próprio Deus vai nos entregar um inútil modo de pensar. E o que tem de crente com modos de pensar inúteis, pensamentos rasos, pensamentos até distorcidos. Uma vez eu estava num lugar e uma senhora falou assim: não lembra daquele episódio que a Bíblia fala que Jesus, quando era criança, ele curou um passarinho? Como era uma pessoa mais velha e uma senhora, claro que eu fui jeitoso e educado. Não, irmã, a Bíblia não diz isso não. Isso aí é a cena de um filme. Esses filmes que fazem a respeito de Jesus, mas isso não é um fato. Aí outra vez falou: não, é porque a serpente, ela... igual aquela serpente das pinturas que a gente vê na internet, né? Ela era assim, não sei o que e tudo mais. E eu não lembro direito, sei que eu falei: não, cara, não é assim que a Bíblia descreve. Aí tem outro detalhe, você começa a assistir essas produções bíblicas, que são muito boas. Você assiste The Chosen, você assiste os 10 Mandamentos. E essas coisas, irmãos, elas têm que criar histórias. E a Bíblia, às vezes, ela não traz muito detalhes a respeito de alguns acontecimentos. E aí um monte de crente acha que o que está lá é o que está na Bíblia. E tem coisas que é feito para poder trazer emoção e tudo mais, mas você tem que ter a maturidade para entender. Por exemplo, eu e a Bruna estamos assistindo a série que fala da história de Esté. E lá descreve vários acontecimentos na série que a Bíblia não descreve. Ou por que eu estou falando isso? Não estou dizendo para você não assistir. Estou falando que muitos cristãos estão equivocados e o que eles supostamente sabem a respeito da Bíblia ainda é errado. Porque estão se manifestando, se relacionando não diretamente com as Escrituras. Então é entregue a um modo inútil de pensar, raso, imaturo. Claro, você que é novo na fé, vai passar por um processo de maturidade na fé. Eu não estou falando disso que é um processo necessário. Eu estou falando daqueles que intencionalmente, irmão, como é triste parar de frente para um cara que tem 5 anos de crente, 10 anos de crente, e parece que ele não sabe nem onde é que está Apocalipse. Por quê? Porque não vê importância. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser um teólogo, mas qualquer cristão que se relacione com as Escrituras, ele vai amadurecer na fé. Ele vai ter uma fé robusta. Ele vai ter uma fé forte, firme, para quando ele for sacudido pelas aflições, ele permaneça firme. A Bíblia diz: jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, a palavra do Senhor está em vocês. A pergunta é, irmãos, a palavra do Senhor está em nós? Um dia eu cheguei num lugar, né, e pediram, eu fui assim, fui para visitar lá, ia ter uma reunião, na época do Covid, para orar por uma pessoa que estava entubada e não sei o que. Cheguei lá de boa, e aí, o povo diz que onde tem pastor ninguém ora e ninguém faz nada, né? Embora eu ainda seja apenas um projeto. Cheguei lá, falaram: tu pode dar a palavra? Eu posso. Aí minha mãe estava do lado, ela: eita, e pior que tu nem tá com a Bíblia aí, né? Não, mas eu tô com ela aqui. Arrumamos uma Bíblia lá, já me veio um texto na mente. Por que eu tô falando essas coisas? Porque quanto mais contato nós temos com a palavra de Deus, ela molda nossas perspectivas, nossas intenções, nosso comportamento, nosso caráter. Quanto mais você absorve, quanto mais você lê, você entende a história de Deus. Como é vergonhoso um cristão que não conhece a sua história. Como é vergonhoso nós sermos conhecidos como o povo do livro, que não conhece o livro. Como é vergonhoso não entendermos o que é o plano de salvação.
Como que nosso evangelismo vai ser eficaz? Se não entendemos o plano de salvação, se não sabemos o que é criação, o que é da redenção, como iremos ver a beleza de um Deus tão grandioso e profundo se não nos aprofundamos, irmãos? Vamos lá, caminhando para os 4 versículos finais. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade. Deixa eu te falar uma coisa, com muito amor. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, se você não tem tempo para orar, o destino será esse: toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofoca, espalhar calúnia. Se você não arrumar tempo para buscar a Deus, isso revela uma coisa. Versículo 30. Odeiam a Deus. Porque aquilo que eu odeio eu quero longe, sim ou não? O que eu odeio fica longe. Se eu passo a semana longe de Deus, eu amo a Deus, irmão. Aí nós cantamos aqui: e daqui a 1 milhão de anos ainda estarei apaixonado por ti. Você que é casado, experimente passar um mês fora de casa e depois retorne dizendo para sua esposa que você ama ela. Ela vai te matar. Porque amor exige contato, exige presença, exige entrega e presença plena. Sabe uma das coisas que nós precisamos aprender, nós, eu e você? Estar presente. Como assim? Pense numa coisa difícil hoje, é estar presente em algo plenamente. Por isso que a eternidade, às vezes a gente pergunta: mas eu vou passar o tempo inteiro da eternidade só dizendo que Ele é santo, irmão. A eternidade é sobre o agora. A eternidade é o hoje que não acaba. É eu estar ali pleno, completo, toda a minha atenção, todo o meu corpo, tudo envolvido naquele momento. O pecado veio justamente com a desviar a atenção do hoje, do agora, do aqui. A serpente vem e fala: olha, se tu fizer isso, tu te tornarás, sendo que já era. Tu te tornarás igual a Deus. Era só ele olhar para aquilo que já era, para o que estava vivendo. Para eu já sou a imagem e semelhança de Deus. Para que eu vou comer? Para me tornar igual, se eu já sou semelhante. Odeiam a Deus. São insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem os seus pais. E sabe o que é pior desse texto? É porque a ira de Deus cairá sobre todos aqueles que odeiam a Deus. Questione-se: eu amo a Deus ou eu odeio a Deus? Não, eu amo porque eu amo o Senhor. Não. São os nossos atos que gritam o que nós amamos, as nossas práticas. O ser humano é um ser habitual, né? O hábito, presta atenção, cuidado com o que você faz de maneira repetida, porque isso se tornará um hábito. E o hábito revela a conduta, e a conduta revela o caráter. Quanto mais você repete uma coisa, alguém já disse alguma vez: a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as coisas. Então esse mau hábito de não buscar a Deus vai fazer o quê? Nos tornando insensíveis a respeito de Deus, nos tornando frios, enfraquecidos, e nos tornaremos e seremos entregues ao inútil modo de pensar. E nós viveremos nessa condição de enganador, de malicioso, de discórdia, de homicida, de invejoso, de perverso, de pecado, de odioso, de alguém que odeia a Deus. E a Bíblia diz no versículo 31, não tem entendimento, quebram suas promessas, ou seja, não tem compromisso de nada. Cada vez,
Você que é cristão, nós que somos cristãos, em algum momento da nossa vida, nós tomamos uma decisão pública. A gente costuma fazer aquela oração, né? Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Isso é uma maneira de de marcar e tornar essa confissão pública. Então, versículo 31, né? Então isso é uma promessa. Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Estou assumindo uma aliança. Só que ele diz, não tem entendimento, quebra a promessa, não mostram afeições, nem misericórdia. Sabem que isso é o pior, que todos nós sabemos disso. Sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim, continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Cada vez que você fofoca algo para alguém, também incentivar o outro a fazer. É envolver. Olha isso, irmão, que texto pesado. Olhar para esse texto dessa maneira é como se fosse um espelho e pensar: não tem jeito para nós. Nós talvez nos identificamos com alguns pontos aqui e agora. A ira de Deus cairá sobre o pecado. E o pecado ele não é abstrato, ele é consumado por alguém. Ou seja, a ira de Deus cairá sobre o pecador. E agora, irmãos? A ira de Deus tem um destino. A ira é a justiça. A ira é a satisfação daquele que está vivendo obscuramente, de maneira confusa, odiando a Deus, achando que conhecer a Deus é algo inútil. Não, moço, não precisa disso tudo não. Não precisamos ser exagerados, não precisamos ser fanáticos. Sim, não é para ser fanático mesmo não, ninguém está falando de ser fanático. Mas ninguém nunca vai se tornar profundo em Deus se ele não se aprofunda, é óbvio, é lógico. Como é que eu faço para me aprofundar em Deus? Se aprofundando, dando tempo, atenção, estando ali plenamente, lendo, permitindo que a Escritura me transforme, molde a minha forma de pensar. Irmãos, a verdade é que isso aqui, é por isso que eu orei por graça no início. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para Romanos capítulo 1 e olhamos para nós mesmos, todos nós estamos condenados. Está todo mundo rodado. Todos nós estamos ferrados. Porém, existe esperança, amém? E aí eu preciso voltar para o versículo 16. Essa é a nossa esperança. Se a gente olha só para isso aqui, e o que eu falei, eu sei que foram coisas duras. Isso serve para gerar temor em nós. Cada vez que você pensar um dia, não, eu não vou ler a Bíblia hoje não, amanhã eu leio, irmão, eu não tive tempo hoje, irmão, inventemos outra mentira. Inventemos outra desculpa, porque essa não cola. Cada vez que eu deixo de priorizar aquilo que é prioridade, é como se eu estivesse dizendo, conhecer a Deus é inútil. Para eu pegar um pouco mais pesado, cada vez que você não vem para a oração da terça porque quer ficar em casa, só sendo égua, você está dizendo, Deus é inútil. Estou falando para aqueles que não têm um compromisso real, legítimo. Cada uma dessas, se a gente for pensar, nós estamos o quê? Nós temos 2 cultos semanais, 3, né? Com a de quinta. Um dia na semana que nós nos reunimos para orar. E dura em média 1 hora. Então tem coisas que nós não nos envolvemos a respeito de Deus, é porque realmente não queremos. Mas vamos lá para aquilo que nos dá esperança. Romanos 1,16. Veja só.
Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho. Na minha tradução diz, das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. O que ele está dizendo? Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Como eu vou me envergonhar de algo que é tão poderoso? Ele é o poder de Deus. E aqui, as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, irmãos. Veja só, a ira de Deus vai cair sobre os pecadores, sobre os seus inimigos, sobre os que odeiam a Deus, sobre os que não querem saber de Deus. Você não é obrigado a querer Deus. Você não é obrigado a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a justiça de Deus, ela vai ser satisfeita. Mas, irmãos, a beleza disso tudo é que, como que opera a justiça de Deus? É que do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como diz a Escritura, o justo viverá. O único jeito de sermos justos, o único jeito de vivermos é pela fé. Em quê? Em Cristo, porque nós somos salvos pela graça. O que é a graça, irmãos? Sabe por que eu falei tudo isso aqui? Para que a gente veja, eu não dou conta. Eu não dou conta de ser perfeito, e não damos mesmo. Eu não dou conta de cumprir todos os protocolos e me salvar. Realmente, não damos conta. Sabe para que serve a lei? Para calar a boca do homem. Tente ser salvo pela lei. A Bíblia diz que ninguém dá conta de cumprir toda a lei. Mas se você não entender o peso da lei, e se nós não entendermos onde nós estamos hoje, se você não olhar e olhe assim, hoje eu estou na condição, talvez alguns, né? Talvez você esteja nessa condição, eu estou na condição de alguém que odeia a Deus, e eu não estava percebendo isso. Porque, irmãos, é como eu falei, aquilo que você odeia, você quer longe. E se eu passo a semana, o mês, ano, irmão, tem crente que passa ano sem ler as Escrituras, sem orar, sem meditar. Ele é um cristão nominal, é um cristão não praticante. Eu não sei nem se é possível isso. Eu sou um cristão não praticante, então não é. Porque o que você é o resultado das práticas. Você não se torna para praticar, você se torna porque pratica. Já imaginou? Eu sou um atleta, mas eu não pratico nenhum esporte. Então eu não sou. Agora, o que é um atleta? É aquele que está de maneira repetitiva praticando um esporte. E então ele vai se tornar. Então é por isso que a Bíblia discipula nosso coração para as práticas, que essas práticas farão com que nós nos tornemos aquilo que precisamos nos tornar. Então, irmãos, a justiça de Deus é satisfeita. A justiça de Deus, ou melhor, as boas novas, o Evangelho revela como opera a justiça de Deus, que do início ao fim é algo que se dá pela fé. Como diz a Escritura, o justo viverá pela fé em Jesus. Então, se nós estamos nessa condição hoje de odiar a Deus, de estar diante de Deus, de considerar o conhecimento de Deus inútil, e o conhecimento de Deus que eu falo é o envolvimento com Deus inútil, hoje é uma noite de nós nos arrependermos. E eu quero convidar a galera do louvor. Porque a única maneira de sermos justificados, sabe o que é ser justificado? É Deus olhar para nós. E todos aqueles que estiverem em Jesus Cristo, é como aquela marca da primeira Páscoa. Em Êxodo 12, se não me engano, em que Deus falava, passe o sangue nos umbrais da porta, porque a marca vai ser a identificação, e quando vier a justiça de Deus, o anjo da morte, aquele que vai ferir, ele vai passar por cima. Então imagine, aquele sangue aponta para Jesus. Então o que Deus vai fazer? Nós somos imperfeitos e pecadores, mas uma vez que estamos em Cristo Jesus, Deus olha para nós, só que o seu olhar esbarra em Cristo, e Ele vai ver que a minha dívida foi paga no Filho, portanto nele eu sou justificado. Eu sou justificado nele, e apenas os justos entrarão no reino de Deus.
E não justo segundo a sua justiça, mas justo segundo o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Isso é o Evangelho. Então, nós não podemos simplesmente ignorar esse fato, porque não há outro jeito. Nós ainda estamos insistindo numa visão legalista. Mas o que eu tenho, como o jovem rico, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quando Deus falou o que ele deveria fazer, ele não deu conta, porque ninguém dá conta de fazer. Você quer fazer algo, mas você não é capaz de fazer algo, porque não é o que você faz para herdar a vida eterna, é o que Cristo fez. Cristo é a essência, irmãos. Nós não podemos trocar Cristo por nada. Lembro que o Mês cantou agora há pouco. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. De tudo que Ele pode nos dar, de tudo que pode ser bom, Cristo é o fundamento, Cristo é a essência. Nele somos salvos, nele nós somos redimidos. Cristo é a nossa mensagem. Cristo vai ser a mensagem desse púlpito. Pelo menos no que depender de mim. Fique de pé no seu lugar.